Sejam todos muito bem-vindos aqui à primeira live de uma série de lives que vai acontecer aqui no Café Livre Prosa. Essa é a live de lançamento para quem já acompanha o nosso trabalho pelo Clube do Leitor. Obrigado pela presença. Para quem ainda não conhece o Clube do Leitor, corre lá para conhecer. Hoje o assunto é com o Naldo Silva e o nome do livro é Revelação nas Alturas. Eu vou convidar aqui o nosso amigo Naldo para participar junto com a gente. Eu gostaria que vocês falassem para a gente quem é que está animado para a live, quem é que tá, quem é que conhece o Naldo, quem conhece o Naldo do Clube do Leitor, né? Ele já esteve lá com a gente. Esse daqui é o livro dele. Esse daqui também é outro livro do Naldo. O Naldo que tem são 5 livros, uma série de 5 livros. Revelação nas Alturas foi o primeiro que ele lançou. E o Revelações em Pleno Leito também é um outro livro dele, de 5 livros. O nosso convidado vai estar vindo aqui participar com a gente. Que livro que vocês estão lendo? Quem que são os autores favoritos de vocês? Quem sabe a gente não consegue trazer eles aqui para fazer uma live descontraída, falar de livro, coisa boa, né? Esse livro, aqui ó, nosso convidado chegou. Boa noite, Naldo. Já estou te convidando aqui. É só aceitar, Naldo. É só aceitar, meu amigo. Boa noite, querido. Só aceitar. Aceita o convite aí. E aí, galera, que tipo de leitura vocês gostam de fazer? Vocês gostam de literatura de romance, ficção? O que vocês gostam de ver? Também quero saber, coloca sempre aí na descrição. Adneia, Albigaus, nossa parceira. Vou dar mais um tempinho para o Ronaldo entrar aqui. Tá tudo certo aí, Naldo? Digita a dificuldade aí pra gente aí. Queria fazer uma referência também a um outro amigo do nosso canal que vai estar aqui essa semana com a gente, que é o Luiz Henrique, Luiz Carvalho. Esse livro, A Irmandade da Cruz, é um lançamento pela editora Madras, também vai estar com a gente essa semana. Boa noite, Adneia, tudo bem? O que está acontecendo com o Naldo aqui? Pronto. Ufa! Esse daqui é o primeiro livro, Revelações nas Alturas. Eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, tudo ótimo. Revelação nas Alturas. E o segundo é Revelações em Pleno Leito. Olha que legal aqui. Naldo, vira a câmera, acho que tá o... Isso, querido, tudo bem? Agora sim, Boa... agora deu certo. Agora deu certo. Que bom que deu certo.
Tava ansioso para essa live, né, É, Naldo? eu tenho. Tava mostrando o livro pro pessoal aqui. Tô com os dois aqui. São 5 livros, né, Naldo? São 2 de 5, né, que você Isso, lançou por enquanto. isso. Eu lancei esses dois, agora no meio do ano devo lançar o terceiro, final do ano o quarto, e no meio do ano que vem eu fecho com o quinto livro. Que legal. Esses dois aqui vocês já podem garantir em quais canais de venda, Naldo? Por enquanto tem no Amazon, né, tanto no e-book como no físico. E tem na Apollo Book, que é uma livraria que inclusive é a gráfica que imprimiu os livros, né? Entendi. Então até sugiro que quem tiver o interesse no Paulo Book, porque a entrega é imediata. Você pede hoje, amanhã você já está recebendo. E o Amazon demora um pouco. E agora fala para o pessoal, porque esse daqui é um canal para as pessoas conhecerem, Naldo. Quem é o autor por trás do livro? Dá oportunidade para as pessoas conhecerem quem que é esse autor, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse quem é o Naldo. É, antes de falar do Naldo, né, eu sou o cidadão brasileiro, né, Arnaldo Luiz da Silva. Nasci em 1978, em abril, e sou aqui de São Paulo. Moro aqui na Zona Norte, na mesma casa desde que nasci, com meus pais, meu irmão. Tenho um irmão já casado, que é o caçulinha, já tem 6 filhos, né? Olha que legal. Trabalho numa empresa de transporte aqui na cidade de São Paulo, a Sambaíba. Praticamente estou no grupo há 30 anos, né? Olha, show de bola. Então, para mim continua a empresa, e só que como eu sou coordenador de qualidade das normas ISO, então para mim não existe rotina, né? Todo dia tem uma novidade, tem um abacaxi para a gente descascar. Ah, E, e, e quando foi em 2017, foi quando, em uma situação que estava assim, vamos dizer assim, aquelas crises de trabalho, também em outras situações. Então, eu comecei a fazer um trabalho para o desenvolvimento profissional aqui na empresa, e a psicóloga da época, a Juliane, ela no meio do trabalho, né, das visitas, das reuniões que a gente fazia, das sessões, né, então ela pegou e um dia falou: Arnaldo, você gosta de escrever, você gosta de ler? Aí eu falei para ela que eu gostava de ler. Ela falou: não, estou percebendo, porque conforme cada encontro nosso, ela dava alguma atividade. Então, em cima de resumo de livro, em cima de alguns relatórios que eu fazia, então ela percebeu que, principalmente essa parte criativa, eu tinha bastante, né? E nisso a gente foi mergulhando né, fazendo imersão nesse trabalho, e até que teve um momento que, sabe, quando vai buscar lá no fundo da memória, né? O resgate de quando eu tinha lá meus 6, 7, 8 anos. Então, para me driblar a timidez que eu tinha, então eu acabava contando histórias, né? Então, sentava, às vezes jantava meu irmão, meus primos, alguém assim do lado, colegas, e aí, para tentar ganhar tempo ali para poder, né? Então eu começava, olha, você tá vendo aquela planta balançando? Nossa, que planta! E dali eu começava a inventar a história e ir embora, né? Só que Olha assim, só. aí vai passando o tempo, você não vai deixando de lado também, as pessoas não vão percebendo essa habilidade, até que se fecha, né? Fechou, ficou guardadinho lá por 30 anos. E até Caramba. acabei sendo até incentivado a pôr para fora tudo aquilo que eu vinha na minha cabeça, e fui criando os enredos, a história. E quando eu fui ver, eu já tinha mais ou menos 500, 600 páginas digitadas de Word, né? Meu Deus. Só que um belo dia eu chego em casa, aí eu abri o notebook, olhei assim e falei: não, ninguém vai ler isso aqui, ninguém vai perder tempo para ler. Simplesmente fui lá, deletei, joguei na lixeira, cacei na lixeira, queimei, toquei fogo Meu e Deus. destruí. Aí, passado mais um tempo, a gente já não fazia, já as sessões já tinha terminado com a psicóloga, né? Aí um belo dia ela falou: "Ô, como tá indo o escritor?" Eu falei: não, esquece, isso aí é loucura. Ela ficou até brava, né? Aí ela falou: não, você não
pode jogar fora uma habilidade que você tem. E nisso ela começou trazendo argumentos, que aí eu fui pensando e falei, não, é verdade, porque quando eu estava para entrar na faculdade, então eu pegava aqueles cadernão que era você fazia inscrição e recebia um livrão desse tamanho, né? Com todas as profissões que a universidade, por exemplo, a USP oferecia. E eu não me encaixava em nenhuma. Nenhuma daquelas que Caramba. eu relia, eu falava assim, nossa, mas nada disso aqui tá me chamando. E com a literatura, quando comecei a escrever, comecei a criar esses trabalhos, e aí eu falei assim, me achei. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto de fazer, e tanto é que até hoje eu não parei, né? Eu tenho essa obra aí que já está concretizada, que é esses 5 livros, já tenho mais 2 livros escritos, digitado, né? Tá digitado para poder, em algum momento, mandar para alguma editora transformá-lo também no livro. Estou trabalhando num livro agora e pelo menos tenho um rascunho dos 4 ou 5 tópicos, né? Para poder daí desenvolver os próximos Peraí, livros. Naldo. Peraí que já me atrapalhou aqui. São 5 livros aqui. Fora esses 5 livros, você ainda tem outros projetos, é isso? Você já Exatamente. tem mais 3 livros no PC aí para mandar esse material para a gráfica. É isso Dois. mesmo? Tenho Mais 2 2. prontos e o terceiro estou quase finalizando. Mas já estou Olha querendo assim, só. até acelerar, porque já tem uma outra estoque que está aqui, ó, já correndo aqui em paralelo, né? E eu já Naldo, quero tira começar uma a trabalhar dúvida. nela. Você consegue conciliar, tipo, 2 livros ao mesmo tempo? Escrever 2 livros, 2, 3 livros no mesmo mês, por exemplo? Você mexe um pouco nesse trabalho, mexe um pouco nesse projeto? Ou você Não, precisa eu, concluir? pelo menos, não vou assim. Eu vou, por exemplo, até no final do 5º livro, meio que eu respondo essa pergunta, né? Porque quando eu começo a trabalhar numa história, eu foco nela. Igual, por É isso. exemplo, tem uma próxima que já está aqui, né? Querendo tomar o espaço. Aí eu pego e faço o seguinte: às vezes vem algumas coisinhas, anoto de lá e falo, não, mas fica quietinho aí, fica quietinho, deixa eu focar aqui. Porque eu acho assim que a partir do momento que você foca, você acaba fazendo um trabalho melhor, né? E não corre aquele risco daqui a pouco, eu posso pegar, juntar 3, 4 trabalhos, vamos dizer, 4 seria muito até, né? Mas vamos dizer, 2, 3 trabalhos, e daqui a pouco chega um momento que dá um entrave e fala, pronto, agora eu não consigo desenrolar nenhum dos 3, né? Porque eu acho assim, a partir do momento que você trabalha, como meus livros são ficção, então eu tenho que trabalhar muito com a parte da criatividade. Então a criatividade tem que estar vindo, e eu preciso estar com essa criatividade sendo abastecida, né? Se fosse talvez um trabalho, quem sabe no futuro eu tenha tempo para me dedicar, por exemplo, num trabalho que seja uma pesquisa, alguma coisa assim, acho que até dá para conciliar. Por quê? Você vai trabalhar em cima de fatos, informações que tá ali, está escrita, a qualquer momento você usa. Agora, quando é a criatividade, aí eu acho que é um desafio enorme, né? É verdade. Muda muito, né, Naldo? Ô, Naldo, eu queria mandar um abraço aqui para um pessoal que está te acompanhando. É a Dinéia Bigaus, é escritora incrível também, está sempre com a gente. O Cristiano José Pinto, que teve numa live com a gente, e se Deus quiser vai estar numa aqui no Café Livre Prosa, participou lá do Clube do Leitor também. O Sérgio Luiz, muito obrigado pela presença, viu, Sérgio? E o Anderson Felch. O Anderson Felch também. Um abraço, Anderson. Obrigado pela audiência, viu, pessoal? Eu vi que entrou um pessoal aqui também, o Luiz Carvalho, o autor do livro. Essa semana vai ser a semana inteira de live, Naldo. Semana Que inteira bom, hein? também. Ô, Naldo, Muito bom. pegando um gancho no que a gente já está conversando, queria perguntar para você como que você começou a se interessar pela literatura, né? Você voltou lá atrás, disse que você tinha interesse pela literatura e tal, mas isso daí tinha alguma coisa de timidez? Conta um pouco dessa história para gente. Sim, quando eu era criança, eu era bem tímido, né? Então, o que acontece? Então, tipo assim, para mim brincar, essas coisas, é só se alguém realmente chamasse. Então, eu não tinha aquela carona de chegar, deixa eu jogar aqui, deixa eu brincar aqui. Então, eu encontrava, até no incentivo da próprias professoras, principalmente de língua portuguesa, né? Que sempre estava lá incentivando a gente a ler.
Então sempre tinha, cada bimestre a gente tinha que ler um livro, por exemplo, da série Vagalumes, né? Então, aquilo eu fui pegando gosto pela leitura e também tem uma outra parte também até dessa parte da criatividade. Eu acho assim muito pelo parte até do meu avô, por exemplo, que quando ele vinha do Nordeste aqui para passar uma temporada com a gente em casa, Aham. então eu gostava muito de ficar ali ouvindo aquelas histórias que ele contava, muitas que até você fala assim, meu, não pode ser verdade o que ele está contando, né? Mas era o folclore lá do local, tudo mais. Então, juntando tudo isso, foi fazendo com que eu pegasse o gosto para fazer a leitura, né? Aí, claro, aí com acho que uns 8, 9 anos eu já não me lembro mais de estar de estar contando histórias, né? E só mesmo lendo. Então a gente tinha eu e meus irmãos e a gente tinha que fazer trabalho de escola na biblioteca, levar papel maço, caneta, lápis, né? Para fazer os trabalhos lá. Então, quando eu não estava fazendo trabalho, eu pegava os livros para ler, por exemplo, série do Asterix, né, Obelix e Asterix, tinha muitas histórias em quadrinhos também que a gente pegava lá. Então, isso foi dando gosto. Aí teve um período que realmente eu fiquei meio assim, deixei de lado a leitura, né? Um, um período e depois eu acabei retomando. Demorou Então, muito. isso foi dando gosto. Né? Essa ponte, essa ponte que você parou e depois retomou, ela foi muito longa? Ah, eu acho que uma faixa de uns 4 ou 5 anos. Aí Caramba, eu fiquei sem ler mesmo, fiquei parado, assim, não lia mais nada, nem jornal tô lendo. Mas sério? depois, aí eu peguei, voltei a pegar gosto para. E tudo eu acho assim, tem que ter assim, momentos e pessoas ali na sua vida que te ajudam e incentivam você a ler, né? Aí tanto é que aí nesse meu retorno, eu fui na biblioteca, fiz carteirinha, voltei a pegar livros, aí voltei a me dedicar, né? E Naldo, fala para mim, hoje, falando de hoje, assim, atualidade, quem são, assim, quem você considera referência para você? As principais. Na realidade, assim, para dizer nomes, é complicado. É assim, eu não me apego, falo assim, olha, eu gosto desse escritor, daquele ator, porque assim, eu vejo o livro e comparo muito com questão de telas, no cinema, série, tudo mais. Eu vou eu pego, por exemplo, o livro, vou lá dar uma lida nas primeiras páginas, se me amarrar, eu vou embora, não importa qual seja o autor. Você vê, ó, logo que eu retomei a ler, eu lembro que eu fiz aqui aqui na biblioteca, fiz minha carteirinha e tudo mais, e comecei a ler uma história que era uma história de adolescentes, né? Que era, por quê? Eu vi aventura naquilo, e o que sempre me apega é o seguinte, tem que sempre deixar o quê? Ter mistério. Tem que ter alguma Ah, reviravolta. Então, se eu pegar assim, entendi. para ler algo que eu vou imaginar, falar assim, olha, essa história vai começar assim, vai desenvolver assim, vai terminar assim. Se eu chegar no final e for desse jeito, eu fico decepcionado. Eu gosto Sério, daquela, não? sério, eu gosto daquela lá que eu falo assim, olha, eu acho que esse personagem vai terminar assim, vai acontecer isso, tal. Então, eu imagino, e no decorrer, se houver mudanças e for um final que seja diferente, aí me ganhou. E tanto é E por que você que, escolheu? Pode falar, Naldo, me perdoa. não, só para concluir, e quem lê os meus livros vai perceber que eu vou muito nessa linha. Então, por exemplo, quem leu o primeiro livro, aí quando foi ler o segundo, foi surpreso, falou, peraí, mas não foi, terminou assim o segundo e o primeiro, e o segundo não começou assim? Aí a É, pessoa falou para mim, até entendi como se fosse assim, vamos dizer assim, uma crítica construtiva até, né? Mas eu até pensei comigo, falei, não, não vou falar não, deixa quando vier um terceiro livro, que ela pegar, aí ela vai ver, opa, peraí, aí tá amarrado com o primeiro, então, e amarrado com o segundo. Então eu vou tentando fazer essas amarrações, né? é isso aí. Mandar um abraço para Bianca, Bianca Fernandes, o Ramos Daniel, a Neris. Ronaldo, e por que você escolheu a ficção, cara?
É um negócio que você gosta de ler também? É uma coisa que surge para você? Como que é? Sim, como eu disse, até quando eu era menor, assim, que eu lia, tudo, eu gostava muito dessas histórias que tinha algum tipo de mistério, algum tipo de ficção. O que eu não gosto de ficção é quando assim, é algo assim muito uma coisa muito fora do normal, né? Assim, às vezes dependendo da ficção assim, você fala, meu, não faz sentido, assim, é coisa meio louca assim, né? Eu gosto muito assim igual pra essa história que eu falo, é uma ficção, mas que ela tipo assim, um pé no chão. Então, aquele pé Entendi. no chão, que fala assim, apesar de dentro das minhas histórias eu trazer um pouco de um mistério aqui, alguma coisa fora do natural, né? Mas é com o pé ali no chão, né? Então, eu vou muito assim na linha da ficção, claro, uma porque hoje eu não tenho tempo para falar assim, eu vou pegar, vou hibernar e eu vou ficar só na obra, só escrevendo, criando. Então, eu pensei comigo, falei assim, se eu for nessa linha, eu vou ter muita dificuldade, até para poder arrumar tempo para fazer pesquisa, às vezes você tem que falar assim, olha, eu estou escrevendo sobre isso aqui, deixa eu vou ter que ir naquela cidade, ver como que é, para poder ver o cenário, para poder trazer para a história. Legal. Então, eu vejo muito entrave nesse ponto. Aí eu falei assim, como eu tenho facilidade na parte criativa, eu falei, deixa nesse início de carreira, eu me dedicar a essa ficção, porque eu sento lá, hoje eu não vou fazer porque nós estamos aqui na live, mas amanhã, se tiver um tempinho, por exemplo, geralmente assim, no finalzinho da noite, entre 8h30, 9 horas da noite, eu sento lá, pego o notebook, aí eu começo, papapá, meia hora, 40 minutos, uma hora, aí, puta, meu sono me venceu. Fecho ali e acabou. Você Então, acabou. eu evolui bastante e não preciso estar preso ali aos dados, à realidade, né? Então, acho que é nesse ponto que eu abracei essa ficção. E deixa eu te perguntar, como que é que você desenvolve esses personagens aí? Tem alguma técnica? Simplesmente vem para você e você se identifica com qual deles? Na realidade, assim, eu procuro, claro, dentro de. Até impressionante, principalmente quando eu comecei a fazer, porque depois que eu deletei, joguei toda a história fora naquele primeiro momento, então depois que a psicóloga conversou comigo, aí eu repensei, refleti. Aí quando eu decidi, falei, não, sabe uma coisa? Tem razão, eu vou pegar, vou encarar, vou para cima e vou fazer. É isso que eu gosto de fazer, eu vou fazer e ponto final. Aí eu comecei a falar assim, peraí, agora deixa eu começar a estruturar, né? Como, quando eu terminei o primeiro livro, que aí eu peguei assim, que eu fui fazer a primeira revisão, né? Que aí eu terminei de escrever e falei, agora peraí, deixa eu começar a dar uma lida que eu vou fazer alguns ajustes antes de mandar para a revisora. Aí eu comecei a anotar os personagens, eu me assustei o tanto de personagem que foi criado no decorrer da história. Então, Legal. primeiro, eu não tenho nenhum personagem assim pronto que eu faço, ó, construir ele, agora eu vou pôr ele lá na história. Ele vai nascendo. Então, Entendi. por exemplo, ontem mesmo, eu estava lá desenvolvendo esse novo enredo que eu estou fazendo, aí de repente, eu ali pensando, e a história vindo, e eu vou escrevendo, aí daqui a pouco, o que acontece? Putz, nasceu uma personagem. Eu Olha falei, que legal. como? Você nem pensou nela? Mas por quê? No que eu deixei a ideia vai trabalhando ali, eu vou desenvolvendo junto, aí daqui a pouco a personagem nasce sozinha, né? Como se ela chegasse, batesse na porta, falou, oh, licença, que agora é minha vez, eu vou entrar. Agora eu E é claro que fiquei dentro até de alguns personagens, é claro que às vezes alguma coisinha se acaba, quando você fala, putz, olha, tô ali no personagem. Mas não assim, um personagem por inteiro, às vezes alguma situação, às vezes algum momento. Por exemplo, o segundo livro, não, a segunda é obra, vamos esse. dizer assim, não, depois desses cinco, que é os dois que eu tenho em casa, né? Aí tem um que eu, por enquanto, o título é assim, A Moça e o Bebê. Então ali a história ela nasce exatamente no momento que eu tinha acabado essa obra aqui dos 5 livros, né? Eu falei, bom, agora vamos pensar aqui, né? Eu fiquei pensando, refletindo, e de repente aí me veio uma situação de um momento que aconteceu comigo. Eu falei, peraí, nossa.
acho que vai dar uma boa história. Por quê? Aí eu fiquei pensando o seguinte, falei, olha, naquele dia teve aquela moça, aquele bebê, aconteceu isso. Agora a pergunta é, se eu tivesse sentado e começado a prosear com ela, aonde será que essa história podia ir? Aí eu comecei a desenvolver. Aí daqui a pouco eu falei, peraí, eu posso ir muito no normalzinho, padrãozinho, ou vou pelo, já que eu estou na ficção, vamos dar uma exagerada? Eu falei, não, vamos arrumar aqui né, pra uma história mais exagerada. E foi daí que a coisa nasceu. E tanto é que tá lá, 200, 300 páginas escritas e tem lá aventura, tem um drama, tem suspense, tem reviravolta, né, como eu disse, né? Tem assim que vai nascendo os personagens, vai nascendo as histórias. E você Se você acredita pergunta, que esse... Pode falar, Naldo. se você pergunta para mim agora e fala assim, Arnaldo, por exemplo, esse capítulo que você está escrevendo agora, você sabe como que ele vai se desenrolar amanhã? No próximo capítulo? Eu só posso dizer o seguinte, eu tenho uma leve ideia do que vai ser preciso para amarrar um capítulo no outro, mas como que vai se desenrolar e como ele vai terminar para chamar o próximo, eu não sei. Porque vai... Que legal. Vai nascendo com você, né, Naldo? Exatamente. E como funciona o seu processo de escrita, Naldo? Você tem algum ritual, alguma coisa assim ou não? Está inspirado, chegou à tarde, abre o notebook, pega firme. Primeiro assim, eu preciso tá tá no clima, né? Então eu tenho que estar lá com a mente tranquila e falar assim, opa, hoje tô de boa, tô tranquilo, vou lá sentar e vou escrever. Aí eu pego, sento lá na minha poltrona, pego o notebook, põe no colo, abro, aí geralmente eu faço o quê? Eu vou nas últimas 2 páginas, 3 que eu escrevi ontem, vamos dizer, se eu fosse emendar hoje. Então eu li as últimas 3, 4 páginas de ontem, papapá, e aí o negócio já vai rolando. É como um jogador tá se aquecendo, né? Então tá aquecendo ali na beira do gramado, na hora que o técnico fala, ó, entra, então você já entra jogando. Então essas 3, 4 páginas que eu dou uma relida é exatamente para poder pegar e dar sequência. Aí eu vou indo até que eu tô no pique. Pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, como teve dia que eu escrevi 4 horas. Só que chega um momento que eu falo, putz, parou aqui, aí eu ponho lá escrevi em amarelão assim, né, põe lá em negrito, talvez alguma ideia lá para manter o gancho ali, fecho o notebook e falo, agora amanhã. Uma coisa que eu não gosto, assim, pelo menos não é que eu não gosto, mas eu acredito que possa ter dificuldade, ou teria dificuldade, se assim durante o dia eu ficar pensando na história. Então, por exemplo, escrevi ontem, aí hoje eu estou aqui trabalhando, estou aqui pegado aqui na empresa, com várias situações que a gente tem que lidar, e meio que eu, tipo, lá pensando na história. Eu falo, peraí, tem que pegar um rascunho aqui, deixa eu anotar. Então, isso eu não gosto de fazer, não. Eu acho que acabaria misturando bastante as situações, e às vezes você fica assim, não foca nem numa coisa, nem numa outra, né? É isso aí. Ronaldo, eu queria mandar um abraço aqui para Clarice, Sônia Farias, obrigado por estar participando aqui com a gente. Prazerzão ter vocês aqui. Caminho do Cepão. Caminho do Cepão. Legal. Muito obrigado pela presença. O Paulo Souza. Erislene Bulhos, muito obrigado por ter você aqui. Lisa do Amaral, 22, obrigado. Ronaldo, e conta para mim, como que você lida com a falta de inspiração? Ou você não tem esse problema? Porque às vezes a gente tá, né? Às vezes a gente não tá num Sim. dia muito inspirado. Como que você lida com essa falta? Você desespera? Não? Espera vir? Igual, por exemplo, quando eu terminei essa obra dos 5 livros, a série, aí realmente eu peguei, aí eu mesmo peguei e falei assim, eu vou agora ficar uns 3 meses sem pensar em escrever nada. E deixei, né? Aí lá na frente, aí de repente, aí veio essa ideia dessa moço e bebê que eu falei, né? Aí eu peguei e falei, agora eu vou mergulhar na história. Às vezes acontece, como aconteceu tanto nessa série aí, que eu cheguei a um momento que eu falei, puta, agora travou. Eu vendo aquela linha construindo, e acabou, putz, e agora? E agora? Perdi, tipo assim, putz, perdi o fio né, da meada aqui, ó. Eu falei assim, putz, aí que eu faço? Sem estresse.
Desligo tudo e deixo. Às vezes passa uma semana, 2 semanas, 15 dias, aí depois eu pego, volto de novo. Porque também eu vejo assim, por outro lado, hoje, para mim, escrever, criar, é um hobby, né? Porque não é ele que... Eu não... Pra dizer a verdade, até agora não ganhei um centavo com tudo isso. Né? Porque estou no início. Se você me perguntasse, Arnaldo, quantos livros você já vendeu? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque eu peguei e falei assim, ó, no início, agora que eu estou no início, estou começando, falei, eu não vou ficar preocupado com esses detalhes. Se eu estou vendendo muito, se eu estou vendendo pouco, se eu estou ganhando dinheiro aqui, se eu não estou. O que eu quero é deixar a coisa acontecer. Se lá na frente eu precisar, isso aqui chegar a se transformar numa renda, se transformar talvez até numa segunda profissão, por que não? Aí tudo bem. Aí talvez essa crise da falta da criatividade pode ser um problema, né? Se você falar, putz, vendi lá uma história, tenho que construir ela, tenho que entregar, então eu acho que aí nesse momento o camarada vai se desesperar, né? Porque tem lá um Ronaldo, compromisso deixado. pegando um gancho aí para a gente bater um papo a respeito disso, você está sentindo o que assim no começo? Você acha que as pessoas se interessam em literatura brasileira? Você acha que as pessoas estão aceitando mais os nossos autores hoje em dia? Você acha importante esse trabalho de divulgar autores brasileiros? Como que você enxerga esse cenário aí? Eu, Porque é eu importante vejo, também. eu vejo assim, né? Quando eu realmente falei assim, não, vou mergulhar, vou começar a focar nessa área, primeiro que eu me desesperei quando eu fui começar a pesquisar. Porque, primeiro, eu falei assim, já que tô começar a montar essa série e tal, aí a primeira coisa que eu fiz, eu peguei e comecei a mandar uns e-mails, procurar e-mails, né? O contato dessa, por exemplo, da Netflix, Globoplay e tal. Esquece. Entendi. Os caras já mandam a resposta padrão, falam, olha, não me manda nada, procura um agente. Aí eu falo, meu, como que pode? Como que você vai conseguir aparecer? Como você vai conseguir se o cara não abre a porta? Aí você fala, agora deixa eu ir atrás para de alguém para fazer o livro, construir o livro. Aí, muito caro, né? Então você vê, e pior que assim, são preços totalmente diferentes. Então, você fala, pô, tem um top aqui, mas não sei se vai entregar. Não tenho cacife, não tenho verba para bancar. Vem Entendi. nesse, aí daqui a pouco você vai lá, você busca, tem que achar um meio termo ali que consiga seja um bom profissional, sério, trabalho em sério, como, por exemplo, o Rogério, que é o da editora Rubra, que comprou a ideia, confiou no meu trabalho, a Eliane, que é a revisora do texto, porque esses dois, para mim, eles abraçaram a ideia, né? Porque eu não era ninguém, não tinha nada escrito, eles não, eu falo, não, Arnaldo, deixa que a gente vamos junto, vamos construir esse trabalho junto. E então, e por outro lado, aí você começa a observar também essa questão hoje, até eu vejo assim, principalmente os jovens, né? Qual a paciência que eles têm para pegar um livro com 250, 300, 400 páginas, igual esse primeiro livro que eu tenho aqui, para ler, hoje, com o celular, TikTok, que são tudo vídeo rápido, coisa de 15, 30 segundos. E aí, faz como? Né? É, Como que a gente vai conseguir conquistar esses jovens para se tornarem leitores, né? E realmente falar, não, eu vou pegar como a gente fazia no passado, né? Muitos fazia. Pegava lá, sentava numa poltrona, pegava um livro, ia ler lá 1, 2 horas lendo o livro, mergulhando na história. E por outro lado também a gente vê a dificuldade, principalmente no meio até cultural, por exemplo, até dos órgãos públicos, né? Quais são os incentivos que eles dão, principalmente para os jovens, os novatos, né? Como eu e muitos. E foi até interessante quando encontrei a Neila, até por acaso no Facebook, lá no Clube dos Leitores, que aí eu comecei a participar, assistir as primeiras lives, e foi vendo colegas do Brasil inteiro, e todo mundo, até aqueles que têm muito mais anos, tem lá já 30, 40 livros escritos, tudo mais, todos com a mesma dificuldade, né? Como isso. fazer com que o nosso trabalho seja visto. É a mesma coisa quando eu estava até conversando com o pessoal da editora, da gráfica, aliás, lá da livraria, na verdade,
livraria. Aí eles falaram, Arnaldo, vamos lá, você pode pôr o preço de venda do livro, né? Aí comecei a pensar, né? Falei assim, quanto eu vou cobrar no livro, né? Aí você começa a pensar, fala, pô, mas o livro vai sair quase R$ 80, só para ficar para Tem isso, empatar, né? que é o valor da livraria e o valor, vamos dizer assim, o valor que eu paguei para fazer o livro. Aí fala, pô, agora tem que colocar 10, R$ 15 em cima para mim ter algum lucro. É, Aí falei, pô, já tá chegando em R$ 100. Aí depois tem um frete. Falei, putz, vai meu passar Deus. de R$ 100. Só que por outro lado, depois eu fiquei pensando, refletindo, né? Eu falei, mas R$ 100 é caro um livro, É, né? De um lado a gente olha e fala assim, não é caro. Mas quantas coisas a gente, com R$ 100 a gente não paga, não gasta, torra rapidinho. Não estou dizendo que, não, que as coisas não têm seu valor, tudo tem seu valor. Só que o livro, você compra, você paga, é uma obra. É algo que você vai deixar lá na sua estante, você vai passar para outras pessoas lerem. Muitas vezes, pelo menos todo o trabalho que eu faço, os livros, as histórias que eu escrevo, por mais ficção que seja, eu tento fazer com que as pessoas possam refletir, né? Porque às vezes algum personagem, alguma situação ali vai tocar a pessoa. Então, no fim, não é caro. Aí, por outro lado, você não, fala, pô, mas e a renda das pessoas, né? Para conseguir comprar o livro. Agora, qual mecanismo nós temos para poder conseguir com que talvez as coisas possam, a sociedade, o próprio governo, ajudar aqui com quem pode comprar, compra. Quem não pode, como que pode pegar os livros até, tipo, numa base assim, eu li, passo para o outro, e todo mundo vai lendo, né? Então, acho que isso é importante. E são as dificuldades que a gente tem. é legal. 80, 90, R$ 100, eu acho que não. Eu acho que é uma obra. Eu acho que um livro é uma obra assinada, né? Por um preço de uma pizza, cara. Não dá para reclamar de uma obra de R$ 100. É uma obra, é como se fosse um quadro para quem gosta, né? Tipo, é, é um preço é que assim, não é fácil, né? Muito para quem paga, pouco para quem recebe, mas assim, é o preço de uma pizza, cara. É o preço de uma pizza. Eu queria aqui, olha, entrou uma turma de peso aqui, eu queria agradecer a presença também. Olha aqui, ó. O Admir Zanella, nosso queridíssimo amigo. O Henrique, cara. O Henrique, você está convocado aqui, hein, Henrique? Que legal ter vocês aqui, cara. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. E, e agora, mudando um pouquinho de assunto, você tem algum livro favorito que você escreveu, escrito por você? Vou dizer que o que eu tenho é essa obra que está na sua mão, né? É o meu primeiro livro, vamos dizer assim, é o Xodó, né? Então, ano passado, foi até em abril, quando o Rogério mandou para mim um e-mail falando assim. Aí eu cliquei, Arnaldo, vai lá no Amazon e veja lá. Nossa, quando eu vi a foto do livro lá eu falei, meu, o negócio nasceu, o negócio virou realidade. Quer dizer, é Legal. como eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que seja a mesma sensação de você ter um filho, alguma coisa assim que marca a sua vida, né? É Porque isso até aí. eu brinquei com uma pessoa que ela falou, aí eu falei para ela assim, fala, eu estou eternizado. Nossa, como assim? Eu falei, eu acho que todos aqueles que escrevem um livro, assinam um livro, está eternizado. É porque talvez hoje eu não faça sucesso, passe 20 anos, 30 anos, você um escritor anônimo tal, mas quem sabe daqui 100 anos alguém fuça alguma coisa e fala, nossa, quem era esse camarada aqui? Deixa eu ler. E talvez, igual acontece às vezes, né? Você fala assim, olha, saiu igual esses dias eu tava vendo aí no streaming, aí tinha uma série lá que era 8 episódios, e só que o cara escreveu em 1800 e alguma coisa. Então eu falei, ó, o cara lá em 1800 e alguma coisa, talvez o pessoal ignorava ele, né? Mas ficou a obra dele por aí. Em algum lugar, em algum momento, eu falei, opa, isso aqui eu acho que dá um bom enredo. E tá lá, tá no streaming, e pode se tornar um sucesso, né? Então, esse aí para mim é o que está marcado. Eu acho que por mais obras que eu crie, sempre eu vou estar retomando
Né? Esse aí vai ser o xodó. Ronaldo, assim, em poucas palavras, você consegue dizer para a gente o quanto a literatura ela pode transformar a vida do leitor? Eu acredito, creio não, tenho certeza, que ele transforma assim. E quando a gente fala de literatura, é até um dia com alguém eu até respondi, eu disse assim, né, que os escritores não são concorrentes. Então a gente pode estar num Não, grupo aqui com 100, 200, 500 pessoas, que cada boa, não. um escreve uma história, cada um tem uma linha, por exemplo, tem aquele que gosta de poesia, escreve poesia, aquele escreve romance, aquele escreve sobre atualidade. Então, temos escritor e todo mundo pode se ajudar. E as pessoas, os leitores, também nós somos leitores. Então tem momento que eu falo, nossa, eu não quero ler nada, eu quero ficar na minha, eu vou ouvir música. Só que você está ouvindo música, igual, por exemplo, esses dias eu estava coloquei no YouTube, e aí eu ouvi, não, primeiro eu ouvi a música no rádio no carro. Aí quando eu cheguei em casa, aí procurei no YouTube e achei lá a música lá. E aí comecei a assistir o vídeo, né? O clipe. Falei, meu, essa é uma história. Isso Legal. alguém escreveu. Alguém foi lá, teve que rascunhar, joga o papelzinho no lixo, escreve de novo, mas está lá, e da escrita na sua história. E para mim, naquele momento, aquela música para mim fazia todo sentido. Só que hoje, se eu ouvir essa mesma música, talvez eu vou ouvir, ela vai passar batido, talvez nem perceba que ela tocou. Porque né, nesse momento não é essa música, mas tem uma outra música. E a escrita é a mesma coisa. Então tem momento que o cara fala assim, putz, eu estou numa situação, eu vou ver se eu me entendo mais espiritualmente. Então vai lá, vai ler o Padre Marcelo, outros padres, um bispo, alguém que escreva sobre ali a espiritualidade, sobre, não, eu estou agora no momento que eu quero desconectar desse mundo que eu estou, quero viajar. Vamos lá para ficção, né? Nossa, eu tô carente aqui, quero ler um romance. Vai ler um romance. E com o espírito que você esteja aberto naquele momento, que você for lendo, você vai se conectando com ela. E é claro, como eu mesmo, em muitas situações, até quando eu estava escrevendo essa primeira obra aí, esses primeiros livros, em algumas situações, durante o momento que eu estava escrevendo, me fez eu mesmo refletir e também mudar alguns pontos de vista, até de algumas formas, de alguma que eu pensava naquele momento, né? Porque naquele momento me coloquei no papel do personagem, voltei um pouco atrás e falei, não, realmente, tô pensando, tô carregando demais nessa forma de pensar, deixa eu pensar dessa outra maneira. E assim, vamos dizer assim, eu estou aprendendo com a minha própria obra, né? Então acho que sem a literatura, sem a escrita, não existe sociedade, não existe as pessoas não. Vamos pegar um exemplo, né? Os homens da caverna, né? Lá atrás, até hoje não está falando com a gente, mas nas escavações está lá, desenharam, fizeram lá de palitinho, lá um boizinho de palitinho, né? Você bate o olho lá e fala, meu, o cara lá não sei quantos mil anos atrás está falando comigo. É escrita, é a literatura. O Admir, eu queria aproveitar aqui a presença do Admir. Admir, estou com o seu livro aqui, viu? Chegou, tá aqui, tá comigo aqui. Pessoal, Admir Zanella, Consciência e Julgamento, vale a pena conhecer também. Admir que vai estar com a gente também essa semana. Aqui também está o Luiz Carvalho. Luiz Carvalho, que a gente mostrou aqui. A Diana, muito obrigado, Diana, pela presença. O Sérgio Carvalho também, obrigado por estar aqui. E que conselho que você daria, Naldo, para o pessoal aí que quer, esses jovens que quer virar escritores aí, que estão começando a escrever? Qual que é o conselho que você conseguiria dar para eles? Imagina, Admir, tá aqui, ó. Incrível, a gente vai ler também.
Vai ser show de bola. Ó, Bom, Naldo, você é um gentleman. Tem muita gente te elogiando aqui, viu? Naldo, você é um muito escritor obrigado. sensacional. Muito obrigado. E graças a vocês, aí, os canais que nos dão a oportunidade, né? Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, É. meu conselho é o seguinte: vá em frente, né? Porque a minha, vamos dizer assim, quando eu detonei, que eu joguei meus quase 600 páginas já digitadas, claro que estava tudo fragmentado, era várias ideias que eu ia tendo, ia montando lá, e não tinha ainda esse raciocínio de fazer algo assim, ter uma lógica, né? Como eu depois sentei com calma, aí sim foi onde começou a nascer a série Revelações, já algo estruturado. Mas o que me fez jogar tudo por alto? Foi no momento que me veio aquela sensação, tipo assim, quem é que vai ler esse trabalho? Quem é que vai perder tempo para ficar lendo as doideiras que eu tô tirando aqui na minha cachola? Aí foi onde lá, conversando com a psicóloga, né, a Juliana, que ela foi me aconselhando e tudo mais, e ela me mostrou o seguinte, ela foi me dando, me ajudando a entender o seguinte: por que eu estou preocupado com o que o pessoal vai dizer? Não, primeiro eu faço o seguinte: eu tenho que acreditar no meu potencial. Então, se eu acredito, isso não só na literatura, por exemplo, tem as pessoas, às vezes, ela tem um talento, por exemplo, nessa pandemia, eu vi uma notícia esses dias, dizendo que muitas pessoas que trabalhavam antes da pandemia, agora, depois da pandemia, não voltaram a trabalhar. Porque dentro da pandemia, né, a necessidade é encontrar o seu talento, fazer uma coxinha, fazer um salgadinho, fazer bolo, fazer isso, prestar consultoria, prestar isso. Teve. Então, seja, então Teve são, isso. não é para o escritor. Então ele fala, meu, tô escrevendo aqui, às vezes escondido, né, embaixo lá da coberta, para ninguém ver e tá guardando. Não, põe a mostra, e é como eu disse aqui, até eu dei o exemplo, né, como eu falei assim, eu eternizei meu nome. Talvez, se essa geração aqui eu não conseguir fazer com que o Naldo vá lá ganhar o prêmio Nobel lá, aliás, o prêmio, o Oscar, né, em Hollywood, eu ganhar aqui os prêmios aqui no Brasil, tudo bem, eu já estou satisfeito, né? Mas quem sabe lá na frente, alguém vai chegar e falar, nossa, Pequeno Príncipe, por exemplo, né? Até hoje todo mundo fala e faz um baita de um sucesso. É Então, quem incrível. tiver suas ideias, tiver no papelzinho guardado aí, tiver embaixo do mão, põe para fora, É isso, põe a mostra, põe na mesa. é isso aí. Vamos fazer acontecer, né, Com Naldo? certeza. Vamos crescer a literatura aqui, né? Você comentou de redes sociais, que o TikTok é muito rápido. Eu concordo com tudo que você disse, cara. Às vezes a cabeça da gente está só em 3 segundos de vídeo, 4 segundos de vídeo, a gente quer uma leitura muito rápida das coisas, né? Só que, assim, uma forma da gente atrair essas pessoas que gostam de ler é estar nos canais onde elas estão, né? E uma forma de mostrar a literatura do Brasil é usar esses canais ao nosso favor. Então, esse é o intuito do Café Livre Prosa. A gente está no TikTok, estamos também no YouTube, no Instagram, no Facebook, sempre levando essa oportunidade das pessoas conhecerem quem é o autor por trás do livro, a gente dá dicas de leitura, a gente precisa ir ao encontro do leitor, né? Para a gente não deixar, porque o Brasil ele é um país com baixo índice de leitores comparado a outros países, né? E muitas vezes os leitores do nosso país se interessam por uma literatura de fora, não se interessam por uma leitura aqui dentro, não consegue agraciar um artista nosso, assim. De repente, Exato. por exemplo, se Romero Brito não tivesse feito sucesso fora, será que aqui dentro a gente ia conseguir valorizar o trabalho dele como se deve? Então, tem muito isso também. Então, uma forma que a gente tem é de unir forças. Você falou de concorrência também. Não existe mesmo que os dois escrevam um romance, porque cada obra ela é única. Ela Exatamente. é uma assinatura, ela é uma coisa única, é um quadro, é uma única.
assinatura. Então, quanto mais a gente tiver parceiros, pessoas engajadas dentro, canal pequeno, canal maior, canal com mais seguidores, com menos seguidores, eu acho que todos temos que nos apoiar, porque é assim que se cresce, assim que a gente eleva. E eu queria também, Naldo, agradecer muito a sua presença aqui hoje e falar para você que você foi convidado para abrir aqui uma semana de lives aqui e foi incrível falar com você. Eu queria que você falasse umas considerações finais para o pessoal que ficou aqui com você até agora. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Naldo, faz umas considerações. Bom, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né, como lá com a Neila, no trabalho dela, o seu trabalho também, como o trabalho de outras pessoas que estão querendo levar, exatamente abrir esse mercado, né, mostrar assim que o Brasil tem muitos leitores, muitos escritores bons. Eu estava até vendo esses dias aqui, aí estava fazendo até uma comparação, algo de fora e algo interno. Falei, nossa, aqui dentro tem tantas coisas boas, né? Que não fica nada a desejar. Para dizer que não é bom o que é lá de fora, eu falei, mas não está deixando nada a desejar. Só que é aquela questão, tem que ser várias andorinhas, né, se unirem e se ajudarem. Não podemos desanimar, porque eu vejo assim, eu até estava vendo nas lives, muitos escritores, parte de professores, né? São professores e acabam se tornando escritores. E é incrível que você fala assim, nossa, tem que amar, né? Tem que ser algo assim que tem que amar, porque se você for pensar, fala, não, peraí, deixa eu pegar um papel aqui, vou pegar a caneta e vou começar aqui a fazer conta para ver quanto que eu vou ganhar. Não, aí você desiste, ou de ser professor, ou de ser escritor, né? Então você tem que gostar muito. E a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Então, ninguém escreve nada ruim, todo mundo escreve o que tem que ser escrito, todo mundo pode ler de tudo, né? Lembrando, cada um naquele momento vai acabar indo para uma direção. Quero aprender demais com todo mundo e também quero poder ter a oportunidade de ensinar um pouquinho que eu puder para alguém, né? Fazer essa troca. E agradeço mais uma vez, Rodrigo, pelo apoio. Aí as pessoas que tiveram aí esse tempinho aí para ouvir aí um pouquinho da nossa história, né? E espero em breve estar de volta e com novidades. E passa de novo para o pessoal aí, aonde que eles vão conseguir encontrar esses livros aqui? Pode ser pelo site do Amazon. Então é só chegar lá, tem a lupinha, põe o título Revelação, já vai começar a aparecer lá o título do livro, tá bom? E lá no Amazon tem o e-book e tem o físico. E temos agora a opção da Polo Book, que é outra livraria. Também pode entrar www.livrariapolobooks, né, .com.br. E também a mesma coisa, vai na lupinha, escreve lá Revelações, já vai aparecer. Por enquanto, a livraria Apollo Books está sendo mais rápido. Você pede hoje, amanhã você já está recebendo o livro. Olha tá bom? Só que rapidinho, que legal. Ronaldo, então muito obrigado, cara, pela presença de novo. Pessoal aí de casa, muito obrigado por estar prestigiando a gente aqui hoje. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta, às 7 horas da noite, live aqui no Café Livre Prosa para vocês. Eu quero agradecer, Naldo, muito obrigado pela presença. Eu queria te convidar para voltar aqui outras vezes, para trazer outros lançamentos, para trazer outras obras bacanas para a gente, contar mais um pouco da sua história com a gente aí. Eu acho que essa live aqui ela acaba deixando um gostinho de quero mais. Então, quando você tiver um lançamento para trazer aí para a gente, traz, que a gente vai ter o maior prazer do mundo de estar ajudando a divulgar o seu trabalho e de várias outras pessoas que também querem participar. Se você é autor, autora e quer conhecer um pouco mais
sobre o Café Livre Prosa, manda mensagem para a gente que a gente vai conversar, vai bater um papo e com certeza vai ser um prazer ter vocês aqui. Pessoal, boa noite, muito obrigado, muito café, muito livre, muita prosa para vocês. Até amanhã. Sim.